Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, hoje é um vídeo diferente. Eu já tô pra trazer esse vídeo já há um tempo, né? Mas com a correria do dia a dia eu acabo esquecendo. Eu tenho um vídeo já falando sobre isso, só que como eu tinha acabado de chegar do hospital, não tá dando pra entender muito bem, né? Até o jeito que eu falo, eu fiquei muito emotiva, não deu pra entender muito bem esse vídeo que eu fiz. Tá? Eu até botei no título que era a parte 1, que eu ia vir para explicar melhor quando eu tivesse, né? Bem melhor, né? Então eu decidi fazer esse vídeo hoje para explicar a vocês o que aconteceu comigo. Para quem não sabe, eu tenho 29 anos, eu me chamo Alessandra, tenho 29 anos, tenho 3 filhos, que é o Vitor, o Brian e a Isabela. Sou casada há 10 anos com o Márcio e eu nunca tive problemas de saúde. As únicas vezes que eu fiquei internada na minha vida foi para ganhar meus filhos. Só foi essa como é que posso dizer? Foi só por isso que eu me internei. De resto de problema de saúde eu nunca tive. Nunca tive problema de pressão alta, pressão baixa, diabetes, nenhuma doença eu nunca tive nada. Nada. Sempre fui uma pessoa alegre, extrovertida, sempre fui uma pessoa trabalhadora, sempre trabalhei, nunca dependi de ninguém, sempre ajudei minha mãe quando eu era mais nova. Então, assim, o que aconteceu comigo, nem os médicos soubem explicar o porquê, tá? Tudo corria bem, eu estava trabalhando aqui perto de casa no mercado. Eu sempre trabalhei como operadora de caixa. Na minha carteira, o registro está como operadora de caixa. Eu sempre fui operadora de caixa, né? Então minha experiência profissional na carteira é operadora de caixa. Então eu sempre trabalhei com isso. E de uns tempos pra cá eu comecei. E sempre gostei. Mas de um tempo pra cá eu tava tendo muita problema de questão de paciência. Eu tava perdendo a paciência muito rápido com os clientes. Eu não sei explicar. Às vezes vem cliente, para trabalhar com o público tem que ter, né, um jogo de cintura. E eu sempre tive. Sempre vendo esportivo, fingi que não escutava, né? Só que chegou a um ponto de eu bater boca com o cliente, porque o cliente xingar a gente. Eu não sei se alguém aí do canal trabalha com isso, conhece alguém que trabalha. Tem cliente que só Jesus na causa. Chega, joga as coisas no checkout, entendeu? Sai passando, acha que você é obrigado a empacotar. Não tem um pingo de educação e ainda quer vir xingar a gente. Eles xingavam sim. Pelo menos aqui onde eu moro, isso aqui infelizmente é bem comum, tá? E eu já não aceitava mais aquilo, tá? Eu já não aceitava mais aquilo. E além de trabalhar assim, de carteira assinada para fora, eu sempre fazia meus doces, meus bolos. Vendia muito bolo de pote, empadão, torta salgada. Tanto que aí no meu canal vocês veem bastante receitinha, né? Falando sobre isso. Eu sempre trago receitinhas para vocês. Então, além disso, eu saía, quando eu trabalhava, eu sempre trabalhei lá embaixo. Sempre trabalhei lá pro lado de Botafogo, Copacabana, Tijuca, né? E eu moro aqui na Baixada, eu moro em Belfor Roxo. Então era muito cansativo, porque eu pegava lá no horário da manhã. A loja abria às 7 da manhã, sendo que a gente tinha que chegar ao menos meia hora antes, né? Pra trocar de roupa, colocar o uniforme, né? Se organizar toda para descer para 7 horas estar no caixa. Então eu saía de casa às 4 da manhã. Eu saía, não levantava. Eu levantava às 3h30, me arrumava às 4 da manhã, eu tinha que sair para ir pro ponto, aguardar o ônibus que saía às 4h20. Para chegar lá no centro, né? No máximo umas 6h30, né? Porque era o ônibus, aí quando chegava no centro, eu ainda tinha que pegar o metrô para chegar no meu destino. Com isso tudo eu quero dizer o que, gente? Que eu sempre fui uma mulher trabalhadora, nunca dependi de ninguém, nunca gostei de depender de ninguém. Desculpa, gente, porque na cozinha tá muito quente aqui hoje. Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo,
eu não aceitava certo tipo de coisa, porque eu tenho meu filho mais velho, o Vitor, ele tem 11 anos, tá? E sempre tive a família do pai dele para me apoiar. Graças a Deus eu tenho eles e até hoje eles que me ajudam com o Vitor. Já o Brian e a Isabela dependem totalmente de mim e do pai. O meu marido, por enquanto, é desempregado e eu trabalhava fora. Sendo assim, eu tive que pagar uma pessoa para ficar com eles. Graças a Deus, Deus botou uma pessoa maravilhosa no meu caminho, o nome dela é Tatiana. E até hoje, mesmo hoje, ela não toma mais conta deles porque atualmente eu estou em casa, né? Mesmo assim, ela ainda pega os meus filhos porque ela tem amor por eles e eles por ela, de tão bem que ela cuidou. Mas assim, eu perdi muita coisa, com isso eu quero dizer que eu perdi muita coisa. Eu não vi meus filhos andar, eu não ouvi a primeira palavra dos meus filhos, porque eu saía, eles estavam dormindo. Quando eu chegava, às vezes eles estavam dormindo, porque eu pegava às 7 da manhã lá e largava às 3h30. Só que até eu chegar em casa já era quase 7 horas da noite, e isso com trânsito bom. Quando o trânsito estava ruim, congestionado, eu chegava em casa 8, 9 horas da noite. Você imagina, né? E minhas crianças, agora que eles começaram a dormir tarde, mas eles sempre dormiram cedo. Dava 6h30, 7 horas, eles estavam dormindo. Tá? Então eu perdi muita coisa da vida dos meus filhos. E aquilo de a pessoa acordar, né? Acordar para trabalhar, passar por tudo aquilo, acordar cedo, deixar os filhos dormindo, chegar, não poder ver os filhos porque estavam dormindo, e chegar no ambiente de trabalho, ser maltratada, que a realidade é essa, que muitas das empresas falam que não, mas é isso que acontece dentro de mercados, na maioria das vezes, tá? Pelo menos em todos que eu trabalhei, sempre acontecia um episódio desse. Eu comecei a não aceitar. E os pessoal que trabalhava lá, por exemplo, as nossas superiores, não iam ofender a gente. Falavam que a gente tinha que abaixar a cabeça e ficar quieta. A gente não aceitava aquilo, tá? Eu achava um absurdo eu deixar meus filhos em casa, vindo trabalhar, para chegar no meu ambiente de trabalho, se maltratar, ser xingada, ser humilhada. Como se fosse um favor eles estar ali comprando, né? Eu não achava justo. Enfim, aquilo foi me consumindo a chegar ao ponto de eu não querer mais. Eu ia trabalhar forçado, porque tinha que trabalhar, porque paga aluguel, tinha que pagar a Tatiana, que olhava eles, tinha que botar comida na mesa, né? Márcio desempregado, ajudava como podia. Mas enfim, eu acho que tudo isso, depois que conversei com o médico, tudo isso veio a causionar, eu não sei se é essa palavra que fala, veio causar o que eu tive, né? Muito estresse, muita preocupação. Depois eu fui mandada embora, né? Deus me perdoe, Senhor, mas eu dei graças a Deus quando eu fui mandada embora desse trabalho, porque era muito longe, mas consegui um aqui perto da minha casa. Aí era a mesma coisa e eu acho que foi até pior, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque, né, eu não sei se pode gerar algum tipo de processo, falar o que realmente acontecia lá, senão eu sei que o tratamento lá era terrível, tá? As condições, até comida, dia de domingo e feriado, a gente ultrapassava o horário de trabalho, não dava almoço pra gente, enfim. Assim, era um monte de coisa e o salário era menos de um salário mínimo, então eu só aceitei mesmo porque era pertinho de casa e era um jeito de eu ter uma renda extra, né? Porque eu tava como eu fui mandada embora desse trabalho que eu falei com vocês, o dinheiro que eu peguei, eu comecei a construir minha casa. A minha família, a família do meu pai, tem tipo uma, como é que se diz? Uma avenida de casas onde só mora parente, né? Era da minha bisavó, que foi passado para os filhos e dos filhos para os netos e assim sucessivamente. Então meu pai deu a parte dele, a de baixo ficou com a minha irmã e a de cima ele deu para mim. Aí eu tive que fazer toda a estrutura da casa e tal, o dinheiro não deu. Ainda falta eu comprar algumas coisas para começar a levantar a casa, porque nem levantado ainda tá, eu só consegui fazer a estrutura. Mas eu tenho algumas coisas que dá para levantar a casa. Por exemplo, a laje está comprada, os ferros para fazer as colunas e as cintas estão comprados. Eu tenho os tijolos. A única coisa que falta é a pedra, a areia e o cimento para poder
levantar a casa, pelo menos, né? Para deixar de pé. Então, assim, eu não consegui terminar. Então, foi muita coisa na minha cabeça de ter sido mandado embora, não consegui terminar minha obra, que eu achei que ia conseguir para sair do aluguel, porque eu pago aluguel, né? Aí consegui esse biquinho não, consegui esse trabalho para poder pelo menos conseguir pagar aluguel e botar alguma coisa dentro de casa. Então, o que aconteceu? Fui mandada embora desse trabalho também, mas, gente, eu não queria ficar. Mas aí eu botei uma coisa na minha cabeça. Com dinheiro, né? Eu não passei nem da experiência. A verdade foi essa. Faltava, acho que 2 dias para completar o tempo de experiência, que é 90 dias, né? 3 meses. Eu não passei e dei graças a Deus, porque eu não tô mais aguentando aquilo, né? Nem condições para trabalhar eles davam, porque era calor e mosquito o dia inteiro em cima da gente, né? E condições péssimas de alimento pra gente funcionário, enfim. Com o dinheiro, o que eu fiz? Eu já vendia lá. Eu vendia até pros clientes. Eu vendia bolo de pote, torta salgada no pote e empadão. Era o que eu mais vendia lá, tá? Então eu já tinha uma clientela, tanto os funcionários quanto os clientes que já me conheciam lá. Então eu falei assim, poxa, vou investir nisso e vou pra lá, porque lá eu podia ficar na porta e vender, entendeu? Eu criei um grupo, as meninas iam pedindo, eu ia lá, entregava e tava tudo certo, tudo legal. Eu fui mandada embora no dia 2 de março, março foi mês das mães. Eu fui mandada embora dia 2 de março, tá? Comecei, comprei tudo material, comprei tudo, isopor, vou botar as coisas, tudo direitinho. Aí veio dia das mães, né? Minha mãe mora em Niterói, veio de Niterói pra passar aqui com a gente. Aí tava tudo bem, tava minha tia, minha avó, meus tios, meus irmãos, tudo junto. Minha mãe veio de Niterói, meu padrasto, todo mundo junto. Fui tudo reunido, minha avó, minha mãe, todo mundo tudo bem, brincamos, zoamos. Eu sei que a minha avó mora aqui perto da minha casa. Eu sei que saímos de lá, eu e minhas irmãs que vieram dormir comigo aqui em casa e os meus filhos. Era, se eu não me engano, era meia-noite e pouco, ia dar 1h da manhã. Viemos, tomamos banho, dei banho nas crianças, botei as crianças para dormir, certo? Nisso deitamos. Quando foi 2h20, se não me engano, 2h30, por aí, me deu vontade de ir ao banheiro. E fui ao banheiro. Foi tempo, gente, a gente deu ir no banheiro e deitar. Não demorou 5 minutos, eu comecei a sentir um formigamento da ponta dos meus pés, né? E subindo. Eu cheguei a contar esse relato, eu fiz, só que não gravaram, mas eu fiz esse relato na igreja. Eu fui lá só para dar meu testemunho, na verdade. E eu senti essa formigação subindo, uma dormência que eu não conseguia mexer. E aquilo subindo até que chegou aqui. Quando chegou por aqui assim, ó, no estômago, na boca do estômago, gente, por Deus, eu ouvi uma voz. Parecia que a pessoa estava do meu lado. Falou assim, eu só ouvi a pessoa falar assim, a voz de homem. Não desmaia, porque se você desmaiar, você não vai voltar. E aquilo se repetia toda hora na minha cabeça. Não desmaia, se desmaiar você não vai voltar. Não desmaia, porque se você desmaiar você não vai voltar. E aquilo subindo, eu não querendo acreditar no que eu estava ouvindo ou achava que estava sonhando. Eu não sabia, eu sei que eu fiquei desnorteada. Eu sei que eu comecei a chamar o Márcio, estava do meu lado. O Márcio do meu lado direito, as crianças do meu lado esquerdo. Minhas irmãs, eu tinha forrado um colchão no chão, estava no chão com meu filho mais velho. E nisso eu chamei o Márcio. Aí o Márcio até meio que, né, brigou meio comigo. Falou assim, poxa, que eu bebia na época. Ele, você bebe, agora fica passando mal e fica me chamando, poxa, não sei o que. Falei, Márcio, não é de bebida, eu tô sentindo um negócio muito estranho. Acende a luz e me ajuda aqui. Ele acendeu a luz e eu já tava sufocando, aquilo tava aqui já. Aí eu falei pra ele, segura meu pescoço e pega água, não deixa eu desmaiar, porque se eu desmaiar não vai voltar. Ele, o que você tá falando? O que você tá falando? Eu falei, eu tô ouvindo, alguém tá falando que se eu desmaiar eu não vou voltar, não deixa eu desmaiar. E ele jogando água, foi que eu fui, né, eu fui, né, meio que acordando, porque eu já tava quase desmaiando. E o desespero batendo, porque você imagina, uma hora você tá bem, do nada você começa a escutar uma voz falando, que você começa a passar mal e escuta uma voz falando que se você se desmaiar, você não vai voltar e você querendo desmaiar, né? E eu não conseguia mexer meus braços, eu fiquei toda mole.
E aí ele segurando o meu pescoço, começou a jogar água em minha água mesmo, gente. Começou, eu me molhei toda, molhou a cama, molhou tudo. Mas no desespero, aí eu falei assim pra ele, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que tá acontecendo. Ele, calma, fica calma. A todo momento ele falou pra mim ficar calma. Nisso, gente, eu senti uma dor, uma pressão muito forte aqui. Mas eu não sei explicar essa dor, mas foi uma dor muito forte, uma pressão. Eu não posso falar que foi. Tem gente que se expressa falando se fosse uma facada no pescoço, mas eu nunca tomei uma facada pra falar isso, né? Mas foi uma pressão muito forte, uma dor que eu nunca senti na minha vida e não desejo pra ninguém. Depois dessa dor, não demorou 2 minutos, essa dor subiu e veio pra cá. Exatamente aqui, ó, nessa parte aqui do crânio. Aqui eu senti como se estivesse fervendo. Vocês já viram água fervendo quando você joga o bicarbonato junto com limão ou com vinagre? Dá aquela fervura, aquela quentura? Foi isso que eu senti na cabeça, só que 10 vezes pior. E eu comecei a gritar, ao ponto que eu desmaiei. Eu acabei desmaiando. Nisso, o Márcio rapidamente tirou minha roupa, que eu fiquei toda molhada, trocou minha roupa, conseguiu eu voltar assim, eu toda coisa, e gritava, já voltei do desmaio, já gritando, e eu gritava, gente, gritava mesmo. Gritos, gritos, gritos e gritos. Gente, ao meio aquele de passar mal, teve uma hora que o Márcio, para poder trocar minha roupa, né? Ele teve que me botar na cama para poder pegar a roupa e trocar. Nisso, as minhas irmãs chorando, vocês imaginam a cena. Meus filhos tudo acordaram, era de madrugada. Meus filhos acordaram, meus irmãos tudo chorando, nervoso. Aí, esse é um relato do Márcio. Ele fala que depois que me colocou na cama, ele falou que eu me entortei toda. Os braços se entortaram, a cabeça, o pescoço. Ele falou que eu fiquei toda torta na cama, tá? E depois de alguns dias, eu fiquei 3 dias em casa, né? Eu fiquei com esse lado onde eu não enxergo, meio que paralisado. Eu não conseguia movimentar muito, entendeu? Mas depois os movimentos voltaram. Mas imagina o desespero na hora. Meus filhos me vendo daquela forma, daquele jeito, né? Aquele desespero todo, tava todo mundo dormindo. Acordaram com susto, eu passando mal daquele jeito, eu da torta na cama, né? Então foi uma coisa muito, sabe? É complicado de falar. É muito complicado, tá? Mas eles ficaram bem, tá? Quem cuidou deles pra mim, eles ficaram um tempo na minha mãe. O Brian ficou um tempo na minha mãe com a minha avó. A Isabela foi pra casa da minha prima em Anchieta, tá? Depois o Márcio decidiu pegar eles, que eu falei pro Márcio que eu queria eles juntos, não separados, né? Nesse momento. Foi quando a Tati, que tomava conta deles, ficou com eles pra mim o restante do tempo que eu fiquei internada. E isso foi incrível da parte dela, só tenho a agradecer, tá? Foi incrível ela ter ficado com eles. Ficou dia e noite sem cobrar R$1, entendeu? É um amor muito grande que ela, o marido dela, os filhos dela, a família dela tem pelos meus, né? E por isso eu sou muito grata, só gratidão, tá? Chamou meu tio e rodamos hospitais aqui por onde eu moro. Ninguém quis me aceitar, eu não tinha médico. Voltamos pra casa, já era de manhã. Isso, nessa coisa toda, já era 2 e pouca, já era umas 6 e pouca da manhã, quando a gente foi pra rua rodar, né? Ninguém quis me aceitar, voltamos pra casa. Nisso eu fiquei o dia todo aqui só tomando dipirona, né? Tomando dipirona, porque se a dor passava, eu nunca passava. Aí fomos no como é que fala? No UPA. Nesse UPA, daí pra cá, gente, que eu vou falar pra vocês, foi o que me falaram. Algumas coisas eu lembro, algumas coisas não, tá? Minha tia disse que a gente chegou no UPA e o moço disse que eu estava com... Qual o nome? Eu tava tendo crise de enxaqueca, foi isso que ele disse. Ele simplesmente, ela dizendo, né, que nem pra minha cara ele olhou. Eu ia fazendo pergunta, eu ia respondendo aleatoriamente, e ele disse que eu tava tendo uma crise de enxaqueca. Ela disse que ele me deu um tarja preta, né, e um remédio na via lá, que eu não lembro mais. Ela disse que depois disso eu caí no chão e comecei a me bater toda, né, comecei a me bater, aí daquele negócio, viemos pra casa de novo. Eu sei que nessa de ir em médico, voltar em médico, eu fiquei uns 2 a 3 dias em casa,
tá? 2, 3 dias em casa gritando de dor, passando mal. Até que uma tia minha que mora aqui perto também ficou sabendo e veio aqui em casa e falou assim: arruma ela e vamos no hospital. O Hospital da Posse é em Nova Iguaçu, é em outro município aqui onde eu moro. Porque lá tem ressonância, né? Pode bater uma ressonância da cabeça dela. E foi o que eles fizeram, me botaram no carro, chamamos o Uber. Olha só como as coisas acontecem. Chamamos o Uber deu ruim no meio do caminho. O Uber parou em frente a uma oficina que já não estava funcionando mais, né? Já tinha encerrado o expediente, mas tinha uns pessoal lá dentro bebendo, brincando. Um moço que estava lá dentro veio ajudar e perguntou o que estava acontecendo. Aí minha tia explicou, falando que estava indo para o hospital, que eu estava passando muito mal, e isso eu gritando o tempo todo. Eu não parava de gritar porque era uma dor era uma dor, desculpa falar assim com vocês, mas era uma dor desgraçada. Era uma dor que eu achei que eu não ia suportar, porque doía demais, demais mesmo. Nisso, ele fez o quê? Ele tirou o carro da oficina onde ele estava, não sei se ele era o dono, se não era, mandou me botar no carro e levou a gente, sem cobrar nada. Pra você ver como Deus é muito bom. Deus é muito, muito bom e foi muito bom. Eu costumo dizer que foi Deus que me acordou, tá? Porque pela gravidade que foi, não era pra me estar aqui hoje contando essa história pra vocês, tá? Deus me acordou porque eu ia morrer dormindo se eu não tivesse levantado para no banheiro. Foi Deus que me acordou e graças a eles eu tô aqui hoje contando essa história pra vocês. Nisso ele botou a gente no carro, eu gritando, e ele, a todo tempo, ele, calma, calma, perguntou meu nome, eles falaram, calma, Alessandra, a gente já tá chegando, vou cortando o caminho, foi cortando o caminho, eu sei que chegamos lá, perguntaram o que tinha acontecido comigo, né, ninguém soube dizer, porque do nada eu comecei a passar mal, eu só sabia explicar que eu senti uma dor aqui, agora tá sentindo uma dor muito forte na cabeça, né. A princípio eu fiquei na sala vermelha, que era na emergência ali, né, a princípio, e só ficaram me dando, qual é o nome daquilo? Morfina, pra ver se aliviava. Aliviava durante meia hora só, gente, e a morfina eles só podiam me dar de 4 em 4 horas, você imagina. Me dava, aliviava, nem passava a dor toda. Passava meia hora e eu começava a gritar de novo, mas não podia me dar mais, só depois de 4 horas. Então eu ficava mais 3 horas e meia gritando de dor ali, tá? Até que passou algumas horas e consegui bater a ressonância da cabeça, só que o resultado também não saiu na hora. Eu sei que no dia seguinte, se eu não me engano, veio o resultado e a confirmação. Eu tive um AVC hemorrágico, tá? Eu tive um AVC hemorrágico e perdi a visão dessa vista aqui. Olhando, ninguém diz, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês uma foto assim que eu cheguei do hospital. Esse meu olho tava meio que assim, ó. Agora ele tá mais aberto, né? Mas eu vou chegar mais perto pra vocês, porque olhando, ó, não parece que tem alguma coisa. Mas eu tenho uma foto, eu vou deixar aqui pra vocês. Vou ver se eu acho ela e vou deixar aqui pra vocês verem. Meu olho tava meio assim, ó. Assim mesmo que ele tava, tá? E eu cheguei bem inchada. E aí continuo, né? Porque eu já tava acima do peso. Eu fui internada, eu estava com 78 quilos. Agora eu tô com quase 100, eu tô com 97 e pouco, se eu não me engano. Aí, gente, o que aconteceu? Aí, eu ouvi o médico falar pra minha mãe que na maioria dos casos, o paciente não sobrevive a isso. E que ele não sabia nem como eu estava ali, né? Estava viva ali. Foi praticamente desse modo que ele falou pra minha mãe, né? E eu fiquei ali durante 3 dias, só tomando morfina pra poder aliviar. Eu acho, tá, gente? Eu não sei. Eu acho que eles achavam que eu não ia sobreviver, estava dando morfina pra, né? Porque tinha que dar mesmo, pra eu parar de gritar. Mas eu fiquei ali, até que Deus... Meu filho acordou, por isso que eu tô olhando ali. Até que Deus enviou um anjo, passou um médico, veio falar com a minha mãe e disse que ia tentar, foi assim que ele disse, que ia tentar arrumar uma vaga no CTI pra mim, né? Nisso, eu fiquei nessa trajetória de fazer a tomografia, né, desse período todo, eu fiquei 8 dias lá embaixo, na emergência, na sala vermelha. Depois de 8 dias eu consegui ir pro CTI. Foi que depois de 2 dias no CTI as coisas começaram a andar.
porque no CTI é tudo certinho, né? Tem horário para tomar remédio, tem horário para comer, essas coisas todas. Mas eles entraram com umas medicações, tiraram a morfina, porque a morfina me ajudava em uma coisa, mas prejudicava em outra. E isso não podia acontecer, foi assim que o médico me disse, tá? Então eles entraram eu sei que eu tomava uns 6 medicamentos diferentes, fora os da veia. Isso aqui meu, pra quem foi me visitar, sabe que eu não tô mentindo. Isso aqui meu não dava pra ver meu braço, porque era só roxo. Minhas veias estouravam. Tentaram pegar a veia profunda pela coxa aqui, eu esqueci o nome que fala. Por aqui, pela coxa, eu esqueci o nome que fala, e por aqui. Uma veia profunda pra mim não ter que... Porque não vou falar nem todo dia, toda hora me furavam. Porque furava, eu conseguia pegar uma veia, eu não ficava nem 5 horas com aquele negócio ali, minha veia estourava e eu tinha que me furar de novo. Então eu era furada constantemente. Já não tinha mais aonde furar. Pra vocês terem noção, até aqui, ó. Até aqui, nos meus dedos. Nesses 2 dedos eu fui furada. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Nesses 2 dedos aqui eu fui furada. E era uma dor danada, porque aqui é mais osso, né? Vocês imaginam. Eu sei que eu fui furada, tudo quanto é lado. No pé eu fui furada em tudo. Tentaram a veia profunda, não conseguiram também. Tentaram mais 6 vezes aqui. Me deram umas 6 agulhadas. E a agulha não é pequena, tá, gente? Tudo bem que a gente toma anestesia. A gente sente pressão quando a agulha entra. E o médico tem que ficar procurando lá, fora da coxa, tá? Então, gente, tipo assim, nesse processo todo, Deus enviou uma médica também. Deus envia anjos para nos ajudar, né? A verdade é essa. E Deus foi enviando anjos para me ajudar nesse processo, para me passar por essa luta aí. Uma médica, depois de 15 dias, falaram que eu teria que fazer um exame, uma arteriografia, tá? Uma arteriografia. Para quem não sabe, arteriografia, eles dão anestesia local na virilha aqui, né? Na coxa aqui, na virilha. Eles dão anestesia local. Enfia um caninho. Já viu esses canos de... É quase igual, tá? Eu tô falando porque eu vi. Esses caninhos de nebulização que a gente encaixa para aquele fio que fica assim no nebulizador. Então, eles enfiam esse cano. E por dentro desse cano passa um ferrinho que vai até a cabeça. Eu tive que fazer esse exame, gente, é horrível, tá? É horrível, horrível, terrível. Eu chorei, eu tremi, eu fiquei nervosa. E a gente tem que fazer acordado, porque anestesia é só local, não pode dar anestesia geral, tá? Nisso o médico viu que tinha rompido uma veia. Por aqui assim, ó. Na hora que ele botou, ele falou assim, você sentiu uma dor muito forte no pescoço, não foi? Eu falei, foi. Ele foi aí que a veia se rompeu, tá? Eu tô aqui, ó, com os documentos para não deixar mentir. Olha. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Isso aqui é meu atestado médico, ó. Tá falando tudinho aqui, ó, o que aconteceu comigo, as datas, tá? Aqui tá falando que, ó, que eu tive, ó, a paciente permaneceu internada em vigilância neurológica, com indicação de arteriografia cerebral, que foi realizada em 27/5/2021 no Hospital Santa Teresa de Petrópolis. Eu fiz esse procedimento em Petrópolis, tá? Eu fiquei internado no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, e eles me encaminharam para esse hospital lá em Petrópolis, tá bom? Aí aqui tá escrito que... e retornei com diagnóstico angiográfico de dissecção da artéria vertebral esquerda e com orientação de retorno para a colocação de stent. Eu coloquei um stent na cabeça, gente. Eu tive que colocar, tá? Eu, na verdade, eu não vou explicar pra vocês o que é um stent, que na verdade nem eu sei direitinho, tá? O que o médico me explicou é que ele é tipo um tecidozinho, né? Que ele ia ficar no lugar ia tipo... Vamos supor, ia tipo colar a veia que se soltou. Vamos supor que a veia é esse aqui. Ela soltou. A veia é esse aqui, ela soltou. Esse stent ia ficar no lugar ali para poder unir elas de novo, tá? Foi mais ou menos assim que ele me explicou. Então, o que acontece?
Eu fiz esse primeiro exame da arteriografia, ele identificou isso. Ele falou que não poderia fazer o procedimento ali naquela hora, porque se fizesse eu correria risco de morte. Então ele me encaminhou de volta para o hospital onde eu estava, mandou tomar uma medicação por um certo tempo e depois voltar lá para realizar o exame. Nisso eu fiquei mais 15 dias internada, tá? Aí eles já se passaram um mês, tá bom? Aí Deus colocou uma moça, essa moça que eu tava falando pra você no começo, e foi lá, olhou minha ficha e tal. E sempre que os médicos iam lá perguntavam, como é que você tá, Alessandra, coisa e tal. Eu falava, tô bem, só não tô enxergando desse olho. Ele, isso aí deve ser um negocinho, deve ser por causa do que aconteceu com você, mas sua visão deve voltar. Sempre falavam isso. Ou então outros falavam que iam ver, mas não voltavam, porque cada dia era um médico, né, gente? Era plantão. Então não tinha um médico certo. Aí, nessa dos médicos passarem para visitar os pacientes, tinha uma moça junto com eles. E ela pegou meu prontuário e começou a olhar. Eu vi aqui que você está tomando uma medicação para poder fazer e tal. Vocês já marcaram já o seu exame? Eu falei, não, eu até acabei já de tomar o remédio, só que até agora ninguém deu retorno. Disse que está esperando eles mandarem um e-mail confirmando. Ela, não, mas não é assim. Se não ficar em cima, não consegue. O pessoal daqui sabe muito bem disso. Ela mesma pegou o prontuário, para que eu vou resolver isso. Ela pegou o prontuário, ligou e marcou. Gente, 5 dias depois foi marcada a minha... Vamos dizer que foi uma cirurgia, né, gente? Então foi marcado, fomos para Petrópolis, minha mãe sempre do meu lado, tá? Minha mãe sempre ali do meu lado, não me deixou na mão. Eu, como estava no CTI, eu só podia ter uma visita, uma pessoa só podia me visitar, não podia ter aquela troca, né? De um entra, outro sai, outro entra, não. Porque a gente estava em período de pandemia, a gente ainda está, né, na verdade. Mas por causa do período de pandemia, eu só podia ter uma visita durante 1 hora. 1 hora e 40 minutos, não estou muito lembrada não, tá? Então quem sempre me visitava é minha mãe. Nesse período, a minha irmã estava grávida para ter o meu sobrinho. E ela passou mal e teve que... E foi pro hospital ter meu sobrinho. Aí eu acho que nesse período minha mãe também ficou do lado da minha irmã. Aí nesse período que minha mãe não pôde ir me visitar, quem foi minha tia, umas 2 tias minhas, foi a minha comadre, tá? Meu pai também foi, meu marido estava lá sempre, o Márcio. Então foi essas pessoas que estiveram sempre do meu lado, sempre torcendo por mim, gente. Foi muita corrente de oração. Eu soube que até na Bahia tinha gente orando por mim. Foi muita corrente de oração. E tinha gente que falou assim, quando é a hora, né? E eu agora acredito nisso. Porque se fosse a minha hora eu tinha ido. Porque eu fiquei 3 dias, gente, em casa. Eu fiquei 3 dias com sangue na cabeça. Porque eu fui perguntar, né, o que era pro médico, o que era um AVC hemorrágico. Aí ele me explicou que é um AVC que se rompe e enche o cérebro de sangue, né? Ou seja, se fosse me morrer, eu tinha morrido aqui em casa. Eu ainda fiquei 3 dias em casa para depois, ainda fiquei rodando no hospital, né? Para depois conseguir até ir pro CTI poder tomar a medicação adequada. Porque eu não estava tomando a medicação adequada. Eu só estava tomando morfina para poder aliviar a minha dor. Mas a medicação mesmo que era pro cérebro eu não estava tomando, não tá? Então aqui na cabeça nada estava se resolvendo, por isso que eu sentia tanta dor. Depois que eu comecei a tomar a medicação certa, que as coisas foram melhorando, né? Então essas pessoas sempre esteve do meu lado. Estou aqui para agradecer, primeiramente a Deus, que foi por Ele que eu estou aqui. Foi uma lição, né? Eu gosto muito daquela música eu gosto muito daquela canção da Natália Braga, que ela fala que às vezes o mal não é para fazer mal, né? É para nos fortalecer, para nos dar um aprendizado, né? Não é para nos matar, é para nos fazer crescer. Então, só me fez crescer, né? Foi um aprendizado, não sei por que aconteceu isso comigo, também não questiono. Se aconteceu foi pela permissão de Deus, é pela permissão dele que eu estou aqui, né? E eu fiquei sabendo depois, minha mãe me contou depois, que eu melhorei, que eu estava em casa, que antes de eu entrar, no dia de eu botar o stent na cabeça, foi o mesmo procedimento. Eles botaram aquela borrachinha
e foram com fio até o cérebro para poder botar essa pecinha na minha cabeça, né, no meu cérebro. Que o médico chamou minha mãe no canto e falou: olha só, sua filha tá entrando em cirurgia, mas eu tenho que explicar algumas coisas para a senhora, tá? Ela tá entrando em cirurgia, o caso dela é delicado, é uma cirurgia, é menos invasiva, mas mesmo assim é uma cirurgia e a senhora tem que conhecer os riscos, né? Ela pode sair de lá cega, né? Eu já estava cega de um olho, mas ele falou para ela que ela pode entrar cega, ela pode sair cega, surda, muda, pode sair paraplégica ou sem movimento do pescoço para baixo, ou como 85% dos casos, olha só, hein? Eu tinha só 15% de chance de ela viva, hein? Ou como 85% dos casos, vira óbito. Você imagina, a mãe ali escutando aquilo e a filha tendo que entrar para uma sala de cirurgia, né? E eu fiquei bastante tempo, foi 2 horas, quase 3 horas para fazer essa colocação, né? É um procedimento muito delicado, e eu fiquei mais 7 horas de repouso depois disso, para ver se não tem nenhuma reação, para depois tirar o cano, né? Que eu ainda fiquei com o cano ligado no cérebro, só depois que o médico veio tirar, tá? Então, graças a Deus, por honra e glória do Senhor, eu estou aqui, né? Estou começando, não posso trabalhar, estou pelo INSS, porque eu era operadora de caixa e não enxergando muito bem. Não tenho condição de trabalhar mais como operadora de caixa e, sinceramente, não tenho mais vontade. A minha vontade agora é de trabalhar para mim mesma, né? Em casa, porque em casa eu sou limitada, mas eu conheço o limite, né? Assim, não posso fazer muita coisa, né? Às vezes eu dependo de certas coisas de alguém que me ajude. Assim que eu cheguei em casa, foi uma tarefa bem complicada, porque eu fiquei mais de um mês deitada. Eu não podia sair da cama, porque a médica falou... Eu não saí da cama nem pra ir no banheiro, gente. Eu não podia, tá? Porque eu podia me dar uma tontura, eu cair e ia agravar mais o meu problema. Foi isso que os médicos falaram. Então eu usava até fralda, tá? Eu não podia usar o banheiro. Então eu tive que reaprender a andar, foi bem complicado. Você imagina você ficar mais de um mês deitado na cama, sem poder botar o pé no chão, e a primeira vez que eu botei o pé no chão eu praticamente quase caí, tá? Então, eu vim aqui contar vim contar o meu relato para vocês do que aconteceu comigo. Eu tive um AVC hemorrágico, tá? Estou aqui pela honra e glória do Senhor. Amém. Agradeço a Deus, sou grata. Todos os médicos que passavam, depois que eu botei o estente na cabeça, eu ainda fiquei mais uma semana no hospital, né? Em observação. Eles passavam e teve um que me marcou até hoje, que ele olhou assim meu prontuário. Ele: nossa, você nasceu de novo, né? Porque o que você teve aqui, eu até hoje aqui não vi ninguém sobreviver. E aonde eu estava tinha uma senhora, ela tinha seus 50 anos, teve a mesma coisa que eu. Ela estava em coma. Uma semana depois que eu saí do hospital, eu vim saber que ela veio a óbito, que não conseguiu sobreviver. E ali, gente, tinha muita gente morrendo. Ali eram 15 pacientes no CTI, né? E todos que entravam, a maioria que entravam, sempre tinha uma rotatividade muito grande, né? Era muita gente morrendo em volta, gente. É uma tristeza muito grande. Quem está em hospital, os parentes sofrem bastante, a gente também que fica ali privado, porque vocês imaginam, um dia eu estava bem, né, com meus filhos ali. Meu filho tem 11 anos mais velho, Brian tem 4, Isabela tem 3. Eu ser arrancada, né? Porque eu fui arrancada, eu fui obrigada a sair do seio da minha família e simplesmente não pude ver eles durante um pouco mais de um mês. Vocês imaginam, sem aviso prévio, sem nada. Simplesmente arrancada. Por várias vezes eu quis desistir, eu quis assinar aqueles papéis antes de eu conseguir fazer a cirurgia, para poder largar tudo e vir embora. Foi minha mãe que conversou muito comigo, meu marido, que brigou muito comigo para me ficar, porque se eu saísse, eu ia sair da fila para fazer a cirurgia e talvez eu não conseguisse. Se me desse algum problema em casa até chegar no hospital, eu não sobreviveria. Então foi assim, foi uma luta muito grande, ficar longe de casa, ficar longe dos meus filhos, longe do meu marido. Foi tudo muito difícil, porque só quem fica internado
ali presa, que não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada. O único contato que a gente tinha era com os enfermeiros que cuidavam da gente. Eu tô aqui para agradecer a muitos deles, que muitos foram bons comigo, né? Muitos se colocavam no nosso lugar, né? E a gente também tem que se colocar no lugar deles, que estavam ali, né? Em perigo, né? Porque pandemia, se colocando em perigo por estar ali cuidando da gente. A gente se colocava no lugar deles e eles se colocavam no nosso lugar, tá? Tô aqui para agradecer a eles, né? Muito obrigada a todos que cuidaram de mim, não só de mim, mas de todos que estavam lá, né? Acamados. Tô aqui para agradecer a todos que estiveram do meu lado, minha mãe, meu marido, minhas tias, todos que foram visitar, todos que tiveram em oração por mim. Pra vocês terem noção, até na Bahia teve corrente de oração pela minha vida. Pra vocês verem, nessas horas que a gente vê como a gente é amado, né? E mais ainda agradecer primeiramente a Deus, porque foi Ele que me permitiu passar por isso e estar aqui hoje para estar contando para vocês, tá? Eu tô mostrando aqui para vocês também que o meu médico pediu para me fazer um exame, né? Para me saber como é que tava a minha vista. Aí eu fui fazer, deixa eu mostrar que tem 2 exames. Eu fui fazer eu fiz eu fiz lá, ele botou uma luz no meu olho, eu não tava enxergando nada. Ele pediu para me fazer uma ultrassonografia do olho, né? Aí eu não entendo muito bem esses resultados, tá? Meu médico explicou quando eu fui mandar. Tá aqui, ó. Ó. Conduta. Aí tá aqui, ó. OD. Sinais sugestivos de DR. Aí quando eu fui levar isso aqui no médico que pediu, ele perguntou se a moça que fez o exame me falou o que significa. Eu disse que não. Aí ele falou que é deslocamento da retina. E deslocamento da retina, ele me falou que é o que comanda, né? A nossa visão, que a gente vê, que a gente não vê. É por isso que eu não estou enxergando, tá? Tá até aqui escrito, ó. Motivo do encaminhamento, ó. Vocês veem que não é mentira minha, eu tenho prova de tudo, gente, ó. Deslocamento de retina. Tá vendo? Motivo de encaminhamento, ó, setor de retina. Tá aqui o meu nome. Tá aqui o meu nome aqui, ó. Meu nome, tá? Aqui tá, ó, setor de retina e tá aqui, ó. Deslocamento de retina, tá? E tem muitos papéis aqui, gente, ó. Que tem de papel aqui, você não tem noção. Isso aqui não é nem o começo, tá? De exame que eu fiz, de tudo que eu fiz. Mas hoje eu vim trazer esse relato para vocês, para falar para vocês que confiem em Deus, que tenham fé, porque Deus é bom, Deus é conosco. Eu só tenho a agradecer, tá? Eu espero muito que todos vocês estejam bem. Se tiverem algum parente acamado, orem por ele, fiquem do lado dele, porque é muito difícil, gente. A gente que fica internado para o estado longe dos nossos entes queridos é bem complicado. É complicado para eles, né? E é bem complicado para a gente também. Então, gente, esse foi o meu relato de hoje. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário que eu vou tá tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Eu peço para vocês, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe um joinha para ajudar, tá legal? Comenta, compartilha. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigada por ter me ouvido. Até o próximo vídeo.